Paz, irmãos, boa noite. Boa. Vamos deixar a Bíblia aberta em Deuteronômio 8:1 e vamos citar aqui dois versículos. O João 11:40. Irmãos, o desejo de Deus é nos limpar. Deus não quer ver ninguém sofrendo em área nenhuma da nossa vida, né? Espiritual, em primeiro lugar, depois física, né? Nosso corpo, sentimental. Deus não quer a gente sofrer em área nenhuma. E o Espírito Santo, ele é capaz de mudar qualquer situação na nossa vida. Jesus falou aqui, disse Jesus, não tenho dito, se creres verá a glória de Deus. Jesus falou quando essa família está passando uma situação muito difícil, né? Está passando a morte do Lázaro, e eles não sabiam se o Lázaro ia ressuscitar ou não. E Jesus falou, se creres verás a glória de Deus. Qual é a palavra para nós? Se nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus. Por isso, tem hora que nós temos que parar um pouquinho, algumas coisas, sentar um pouquinho, e pedir para Deus acrescentar nossa fé. Senhor, eu quero crer. Porque se eu não crer, eu vou sofrer. Eu vou andar com Deus, mas eu vou andar sofrendo por falta de fé. Então eu tenho que parar um pouquinho e pedir ajuda ao Espírito Santo. Né? Se crer, você verá a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou. Ao contrário disso, se eu não crer, eu não vou ver a glória de Deus. É o contrário disso, né? E o diabo não quer que a gente creia. O diabo quer enfiar um monte de coisa no caminho para atrapalhar a vida da gente, né? Mas nós temos que crer. E se nós só vamos conseguir viver isso se a gente tiver a ajuda do Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. O que nós vamos fazer? Em oração. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda. Eu vou crer, me capacita a crer, porque eu quero ver a sua glória. Eu não quero viver a vida sem ver a tua glória, sem ser honrado pelo Senhor. Então, Jesus falou, se creres, verá a glória de Deus. Essa é a capacitação que o Espírito Santo quer dar para nós, esse olhar. Não, eu creio, estou passando uma situação difícil aqui, mas eu recebi uma capacidade do Espírito Santo para crer. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Nós temos que orar e dizer, Espírito Santo, eu quero crer em nome de Jesus. Tira essa preocupação da minha cabeça, tira essa ansiedade da minha vida, eu quero crer em nome de Jesus. O Espírito Santo vai dar capacidade para a gente descansar no meio da luta. É um assunto de morte. Mas ele falou, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E a fé deles teve resultado. Houve uma ressurreição naquela casa por causa da fé deles. Então tem alguém que tem que parar um pouquinho, né? A gente corre muitas vezes e vai deixando as coisas para lá, né? O que é prioridade, e depois a gente acaba se prejudicando, né? A gente acaba sofrendo. 1 Coríntios 5:7, o Paulo fala assim. Põe 2 Coríntios, Pedro, faz favor. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos eterna no céu. Uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da habitação de Deus. O Paulo fala assim que nós não andamos por vista e não andamos por circunstâncias. Nós não andamos nem por vista e nem por circunstâncias. Então eu não posso andar por aquilo que eu estou vendo. Eu tenho que pedir essa capacitação para o Espírito Santo. Eu não posso me acomodar com a minha fé, porque andamos por fé e não por vista. Então se eu for andar por aquilo que eu estou vendo, nós não vamos conseguir vencer nunca. Nós vamos andar pela fé. Eu não estou crendo, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus vai fazer em nome de Jesus. Eu não ando por vista. Nós não andamos mais por acontecimentos. O que Deus quer fazer? Limpar a gente disso. Deus quer limpar a gente desses pensamentos malignos. Eu tenho que ver, eu tenho que entender. Tem coisa que nós nunca vamos entender. Tem coisa que Deus vai fazer que nós nunca vamos entender. Ah, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. É um procedimento da fé também, não entender. Porque se a gente soubesse tudo, por que a gente ia precisar de Deus? Por que a gente ia buscar Deus se tivesse todo entendimento? Nós não temos todo entendimento. Tem algumas coisas que Deus não revela para a gente permanecer perto dele, porque se ele revelar, a gente vai embora.
Então, o que nós temos que fazer? Senhor, eu não ando por vista mais, em nome de Jesus. Ainda que você está sofrendo, você não conseguiu ainda anda por vista. Qualquer circunstância abala a gente ainda e nós sofremos por isso. A gente fica duvidoso, Senhor, mas eu quero andar por vista, em nome de Jesus. Eu quero aprender a andar por vista, eu não quero andar por circunstância. Eu não quero andar, né, por aquilo que eu estou vendo. Porque você andar por aquilo que está vendo não é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não está vendo, mas você crê que vai acontecer, que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. E acontece na oração. Na oração que acontece, né? Tinha um pregador falando essa semana aí que Deus mandou ele para um lugar e chegou lá, ele estava indo bem, né? O que ele estava fazendo estava indo bem, ele foi orar. Quando ele fechou o olho, ajoelhou, Deus falou para ele assim, volta para o Brasil agora. Ele estava indo bem lá. Tem 4 filhos, tirou da escola, levou tudo para lá. Aí chegou um tempinho lá, ele foi lá, quando ele fechou o olho, foi ajoelhar, Deus falou, volta para o Brasil agora. Então, na oração, Deus fala com a gente. Deus vai sanando as nossas dúvidas que nós temos. E Deus não quer que a gente viva em desespero, em pânico, só sofrendo. Tem luta, mas nós podemos passar aquela luta, nós podemos descansar em Deus no meio daquela luta. No livro aqui, Deuteronômio 8, 1, diz assim, a exortação a lembrar-se da misericórdia de Deus. Eles vão entrar na terra prometida, Moisés não vai, mas na planície do Jordão, antes de atravessar o Jordão, ele dá um monte de instrução para o povo. Aqui seria a segunda lei. A primeira lei, né, o povo não conseguiu obedecer. Aqui seria a segunda lei, o remanescente de Israel que nasceu no deserto. Esse povo aqui não é aquele povo que saiu, é o que nasceu que nasceu na caminhada dos 40 anos no deserto. E esse remanescente que vai entrar na terra prometida. E antes de entrar, está aqui o Jordão. Deus falou, Moisés, você não vai. Era para falar com a rocha, você feriu, você não vai. Então Josué vai entrar na terra prometida e vai ser o novo guia do povo. E ele começa a dar a instrução do povo. Deuteronômio significa a segunda lei. Repetição da segunda lei. Na segunda lei, ele diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para cumprir, para que vivais e multiplicais e entreis e possuais a terra que jurou vossos pais. Te lembrarás do Senhor em todo caminho, que o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar. Deus, ele tem um foco. Deus, ele tem um objetivo. Deus, ele olhava para Israel e ele tinha um foco. Eu preciso permitir esse povo passar por alguma coisa para que eles atravessem o Jordão, chegando lá na terra prometida em Canaã, eles não voltem atrás, não se arrependam. E uma das coisas que Deus usou para mudar o pensamento daquele povo, para mudar a mentalidade daquele povo, é a humilhação. Às vezes Deus deixa a gente ser humilhado, porque Deus precisa mudar as coisas em nós. Aí Deus permite a gente passar alguma humilhação. Você já passou algumas humilhações na sua vida, não passou? O que você aprendeu com isso? Só Deus é o Senhor, que tem coisas que não adianta você buscar em homens. Nunca vai te dar, não tem, o homem não tem. Então Deus levou aquele povo pro deserto com um propósito, não era para o povo sofrer. Deus deixa a gente passar algumas coisas, não é para sofrer. É para a gente criar uma maturidade que só Deus é Deus, e para a gente aprender a depender só de Deus. Não depender de homens. Homens, a gente honra, a gente abençoa, mas dependência é só de Deus. Né? Depender só de Deus. E o Senhor Deus o guiou no deserto por 40 anos para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração. O que Deus quer que aconteça comigo e com você? O que tem no nosso coração? Nós vamos reclamar, nós vamos desanimar, nós vamos ficar murmurando muito, nós vamos ficar esperando coisa de homens, nós vamos ficar reclamando, nós vamos ficar culpando pessoas. Minha vida não vai por causa de tal pessoa, a minha vida não vai por causa de fulano. Nessas coisas Deus abomina e detesta. A minha vida não vai porque o problema é meu. Nós temos que assumir nossa responsabilidade. Não é culpa de ninguém. O que acontece comigo não é culpa de ninguém. A minha vida não vai porque o problema é meu. Eu preciso aprender a buscar Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Então Deus leva para o deserto com um objetivo, um foco.
uma vontade, eu vou levar esse povo lá para o deserto porque eu preciso limpar esse povo. Deus permite algumas coisas acontecer na vida da gente para limpar a gente, para aumentar, acrescentar a nossa fé. Aí ele fala aqui, ó, no 3. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste. Aí lá no deserto, tem uma comida que eles não conhecem. É isso que Deus quer da gente fazer, a gente conhecer coisa que a gente não conhece. A gente está muito habituado com um tipo de comida, de repente Deus muda. A gente está muito habituado com uma coisa, de repente Deus muda. Aí quando muda aqui a comida, muda todo, né? O organismo muda tudo, uma comida nova. Aí muda tudo o organismo, que você ainda não conhece. Deus quer, Deus é que faz o nosso cardápio espiritual. O que nós vamos comer, se alimentar da vida espiritual, é Deus que dá. Então alimentei vocês, deixei vocês, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia. Deus vai me dar fé para lidar com aquilo que é desconhecido. Eu não posso ficar reclamando com aquilo que é desconhecido. Senhor, em nome de Jesus, eu quero andar, eu não quero andar por vista, eu não quero ficar sentindo as coisas. Fortalece minha vida sentimental, minha vida espiritual, em nome de Jesus, né? Senhor, se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Se eu não crer, eu não vou ver a glória de Deus. Então eu preciso crer, me dá capacidade para crer. Aumenta a minha fé. E a fé vem do quê? Da palavra de Deus. Vou ler mais Bíblia, vou estudar mais palavra para me ficar mais, né? Aumentar a minha fé. Então, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheceram, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do homem. O que ele está falando aqui? Precisamos se alimentar espiritualmente. Não podemos viver só de pão. Nós temos que ter sentido esse entendimento. Eu te levei lá para o deserto para te dar a entender que nem só de pão vive o homem. Nós vivemos da palavra de Deus. A nossa alma se alimenta da palavra de Deus, nosso corpo se alimenta de pão. Mas nem só de pão viverá o homem. O homem vive daquilo que sai da boca de Deus, né? Junto com a humilhação, tenham cuidado. Vocês estão no deserto. Eu deixei você ser humilhado. Mas tem uma coisa, no versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem inchou teu pé nesses 40 anos. Pensou 40 anos andando no deserto, a roupa nunca envelheceu, o pé nunca inchou. Pensou que situação? O que é isso? O cuidar de Deus. Você está no deserto e Deus está cuidando de você. Eu estou no deserto, quem está me acompanhando? Deus está me acompanhando, Deus está te acompanhando no deserto da sua vida. Nós temos que ter essa maturidade. Obrigado, se eu estou enfrentando o deserto, mas o Senhor está me acompanhando. O Senhor está me deixando aqui passar a minha humilhação, como foi cantado no primeiro louvor, né? A minha vergonha está exposta. Né? A minha vergonha está exposta. Depois ele manda a gente profetizar. Então Deus aqui está falando, você foi humilhado, eu queria ver o que tem no teu coração, eu queria mudar o teu coração. Hoje você já é uma outra pessoa, já tem um outro tipo de fé por aquilo que você passou. Você já é um tipo de fé mais amadurecida. E a sua roupa nunca envelheceu e nem encheu teus pés nesses 40 anos andando no deserto. Quer dizer, você está no deserto, mas eu estou cuidando de você. Você pode passar o deserto que você quiser, mas você vai estar acompanhado por Deus. Nós vamos sempre estar acompanhados pelo Senhor. Deserto e a promessa é extraordinária. Você vai para o deserto e Deus fala assim, porque eu vou fazer coisa extraordinária na vida de vocês, no 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, terra de águas, fontes e mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, terra de cevada, terra de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveira, azeite e mel, terra em que comerás seu pão sem escassez. Quer dizer, deserto faz parte da nossa vida, sempre vai fazer. Para que Deus me leva para o deserto? Para me mudar. Tem áreas da minha vida que precisam ser mudadas, então Deus me leva lá para o deserto. Passa algumas humilhações, passa uma escassez, agora não como o que eu quero, estou comendo o que Deus manda aqui.
passo algumas dificuldades. Para quê? Para me mudar, para eu chegar na terra prometida. Quando Deus der o extraordinário, eu não mudo. Eu já me limpei de certas coisas. Deus já me limpou de certas coisas. A Bíblia fala que Deus nos limpa para a gente dar mais fruto. Então, o que Deus quer com esse deserto? Que a gente dê mais fruto. Não é destruição. Deus não quer destruir ninguém. Ele quer que a gente aprenda a viver no mundo dele. Né? Te levei para o deserto, fiz você padecer escassez, mas vou te levar para uma terra de mananciais, né? Montanhas, terra em que comerá o teu pão sem escassez. Nada te faltará. Nela terra cujas pedras são ferro, minerais, e cujos montes cavarás o cobre. Quando, pois, tiver comida quando tiver comida e fores farto, louvará o Senhor pela terra que o Senhor te deu. Louvar, o que Deus quer ensinar? A gente louvar Ele por tudo aquilo que Ele nos deu, a gente ser grato. Precisamos louvar. Qual é o intuito de Deus? Vou limpar esse povo, que esse povo vai me louvar por tudo que eu estou fazendo. Vai ter deserto, mas vai ter escassez. Vai ter escassez, mas vai ter vitória também. Vai ter bênção extraordinária. Vou colocar eles numa terra maravilhosa. Né? Vai ter o deserto, mas vai ter promessa extraordinária também. A nossa vida é assim. Tem os desertos, mas tem promessa extraordinária de Deus na nossa vida. E aqui na última etapa desse texto, aqui no 14, ele fala assim, o 13, e se tiver aumentado teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus está falando aqui? Quando você estiver abençoado, você não deve elevar o teu coração. A primeira coisa que acontece, quando a pessoa, Deus começa a suprir a necessidade, ela vai sumindo das coisas de Deus. Ela vai deixando as coisas de Deus de lado. Porque está abençoado. E Deus não quer que a gente louve a Deus só quando está em dificuldade. Peça para Deus quando está em dificuldade. Deus quer ter um relacionamento permanente com a gente. Ô Senhor, obrigado, eu estou aqui numa boa hoje, mas eu estou aqui louvando o Senhor. Pelo contrário, tem gente que quando Deus abençoa, some. Ah, estou comendo, estou bebendo, né? Deus mandou um dinheiro aqui, agora eu vou desaparecer. E desaparece. Eleva o coração. Uma das coisas que muda, primeiro que muda as palavras, começa a tratar as pessoas de um modo diferente. Quem é abençoado por Deus e eleva o coração, a primeira coisa que muda é a palavra. Começa a tratar as pessoas de modo diferente. Segunda coisa é o comportamento. Já não é mais aquela pessoa. O coração eleva e a pessoa pensa que ela conseguiu aquilo pela força dela. Até vinha a destruição. Porque ela abandona o Senhor. E se eleva o teu coração, te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra, do Egito, da casa da servidão. Te guiou por 40 anos por esse grande e terrível deserto de serpentes ardentes, escorpiões, terra seca que não havia água. Tirou água para ti da rocha. Deus tirou para aquele povo até a água da rocha. Deus está nos acompanhando. Você pode falar, estou num deserto tão grande, não estou entendendo nada, mas Deus está te acompanhando. Estou aqui no deserto, mas Deus está me acompanhando. Não estou entendendo nada, mas Deus está te acompanhando. No 16, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o bem. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza, a minha mão me adquiriu esse poder. O que Deus quer nos limpar? Ou na bênção, ou na dificuldade, nós vamos estar louvando o Senhor. Nós vamos estar glorificando o Senhor. Nós vamos ser a mesma pessoa, nós não vamos mudar. Não vamos mudar nossa voz, não vamos mudar nosso comportamento. Não vamos mudar nada. Deus quer nos limpar para isso. É para isso que Deus tem nos preparado. No Êxodo 13, 21, Pedro. Êxodo 13, 21. O Senhor ia adiante deles,
De dia, uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. O que Deus está falando aqui? Ó, você está no deserto, mas eu estou acompanhando você. De dia vocês vão ter uma nuvem para descansar. Vai ter sombra para vocês lá no deserto. Aquele sol escaldante, mas a sombra de vocês está garantida. De noite, naquele frio, eu vou mandar o fogo. Então, no frio eu vou te aquecer, ainda vou iluminar o caminho para que você possa andar e se distanciar do teu inimigo, porque eles não enxergavam o que o povo de Israel estava enxergando, era muito escuro. Então Deus no fogo abriu o caminho, eles andavam, se distanciavam do inimigo. E ao mesmo tempo, aquele frio do deserto, eles eram aquecidos. Você pode estar no deserto se você quiser, Deus está cuidando de você. Aleluia. Deus está te acompanhando no deserto, Deus está me acompanhando no deserto. Pode ser o deserto que for, Deus está me acompanhando, Deus está te acompanhando. Pedro, deixa eu ver aqui. Êxodo 1 Reis 19, Pedro. 19:3. E vendo que ele se levantou para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Elias está numa perseguição muito grande. Jezabel mandou ameaçar o Elias, ele desanimou, né? Ele está numa pressão muito grande, deixou o moço dele ali e falou, acabou o ministério. Não quero mais saber de nada, acabou, fica aí. Eu vou lá para o deserto, eu vou morrer lá. Deixa o moço dele ali, e vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu servo. Você fica aqui, não vai morrer comigo não, fica aqui. Eu vou morrer, eu estou pedindo a morte para Deus, estou cansado de tudo, não tem cabeça mais para nada, não tem estrutura mais para nada, nem espiritual, nem física, nem emocional, eu quero morrer. Eu vou chegar num lugar lá, vou entrar numa caverna, deitar no zinho, vou pedir a morte para Deus. Acabou. O outro versículo, Pedro. Ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro, pediu para si a morte. E disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, eis que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Deus está cuidando de mim, de você, Deus está acompanhando você, Deus está acompanhando o seu ministério, Deus está acompanhando o seu chamado, o seu envio. E às vezes nós somos levados lá para o deserto e o que acontece? Acabou, não quero mais. Pronto, chega, fica aí moço, eu vou morrer. Agora eu quero morrer. Aí Deus vai lá, manda um anjo e leva para ele um pedacinho de pão e um pedacinho de... e um pouquinho de água. Ele fala assim, você precisa só de uns dias para se recuperar. Você não vai morrer, você precisa apenas de alguns dias para se recuperar. Deitou-se, dormiu debaixo dos zimbros, que o anjo tocou, meio-dia, aquele sol quente, ele deitado. Eu não quero mais saber de nada. Às vezes nós temos esse sentimento também. Eu já tive. Tem dia que eu não queria saber mais de nada. Depois passou. Sabe, Deus é bom, Deus é tremendo. Esse dia a palavra tem vindo todo dia aqui, ó. Cuidado com os negócios, ora para Deus, pede para Deus o negócio. E eu aqui ouvindo aquela palavra, né? E eu tinha que tomar algumas decisões, a palavra vinha, meu coração ardia. E eu falava, Senhor, tem misericórdia. Eu ouvia a palavra, é comigo que o Senhor está falando. Não sei quem o Senhor falou, mas comigo o Senhor falou. É para mim aquela palavra. Aí eu fui orar, falei, Senhor, faz se não é do Senhor, faz fulano desistir disso, outro fulano desiste do outro lado. Desse lado também, desistiu todo mundo. Resolveu meu problema, a palavra resolveu meu problema. Meus dilemas, né? Agradar um, desagradar o outro, resolveu. Resolveu todo o meu problema. A carne da minha carne ligou, pai, estou precisando disso aí. Não tem, filho. Deus fechou o coração, não tem não. Não dá para agir na emoção agora, senão vai afundar aí você.
Os dois. Você vai ter que resolver o seu problema, eu vou ter que resolver o meu. Palavra que veio esses dias. É filho. Pai, não tem como te ajudar agora. Não existe possibilidade nenhuma. Sabe que é você negar coisa para filho? É o Espírito Santo que dá essa autoridade para a gente. Não, agora não. E sabe o que é isso? A palavra que vem no culto. Nos dá esse poder, essa autoridade, essa autonomia para a gente não cair no buraco. Às vezes o filho leva a gente para o buraco. O que você está indo para o buraco? Eu vou, não tem como eu resolver esse problema, não. Senhor, eu estou precisando tomar essa decisão aqui. Eu fui lá no culto e voltei aborrecido para casa, voltei preocupado, porque o Senhor falou assim comigo, uma palavra de confronto. Eu estava querendo fazer as coisas e o Senhor me confrontando. Eu chegava lá, ninguém sabia, o Senhor falava isso. Me dá uma direção aqui, tal. Aí eu falei, Senhor, por favor, faz fulano sumir, outro some para cá, outro some para cá. Sumiu todo mundo. Depois foi resolvido o problema. Deus abençoou, foi resolvido o problema. A pessoa chegou para mim e falou, obrigado, não preciso mais daquele negócio. E que bênção, glória a Deus, Deus resolveu as coisas. Então, vamos ficar atento à palavra. Deus quer que você saiba que nos seus desertos, Deus está com você. O homem não vai te ajudar nunca, não espere nada de homem. Dependa de Deus. Deixa a palavra de Deus arder no seu coração, deixa a palavra te confrontar, deixa a palavra doer, mas fala assim, Deus, é verdade, Deus. O Senhor tem razão, eu fui lá, a palavra para mim mesmo, eu aceito, Senhor, em nome de Jesus. Se eu estiver no deserto, eu vou ter suprimento de Deus, em nome de Jesus. Se minha vergonha estiver exposta, eu vou profetizar, eu vou ter suprimento em nome de Jesus. E deitou-se, dormiu debaixo de uns zimbres, que um anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, sob brasas, e uma botija de água, comeu, bebeu, e tornou a deitar de novo. Êxodo 5:1, vamos terminar aqui. Depois foram Moisés e Arão, disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí meu povo para que celebre uma festa para mim no... Irmãos, vamos fazer as coisas certas. Tudo de Deus é bom. Caverna é bom, né? Deserto é bom, Deus é bom, maravilhoso. Depois do deserto vem a escassez, vem coisas novas, né? A gente cuida do nosso coração para não elevar o nosso coração, não começa a tratar ninguém diferente. A gente começa a ter cuidado, né? A gente começa a ter cuidado para não tratar ninguém diferente, a nossa fala. Vamos se cuidar. Tudo de Deus é bom. A única coisa ruim que tem é o pecado. Seja a luta que você tiver, não tem problema nenhum. Deus vai dar a vitória, Deus vai fazer o milagre. A única coisa ruim na nossa vida é o pecado. As lutas de Deus são boas. Elas edificam, preparam a gente para um tempo novo, para coisas novas. Agora, a única coisa ruim é o pecado. A única coisa ruim é o pecado. Não vamos deixar nosso coração se levar, não. Vamos continuar marchando. Vamos continuar crendo. Eu já tive dia que eu pensei, o que eu vim fazer aqui, Deus? É assim para todo mundo. Tem uma hora que todo mundo tem um desânimo na vida, entrando numa caverna. Principalmente se você está numa igrejinha dessa, você precisa de gente para apoiar. E você falta nos cultos, para nós é uma coisa tremenda. Você é um grande apoio na igreja para nós. A igreja pequenininha, precisa estar todo mundo junto, unido, buscando a Deus. Aí começa a prosperar, um arruma compromisso para cá, outro arruma para lá e começa a deixar as coisas de Deus de lado. Isso é dolorido. Precisamos estar junto. Né? Um que falta aqui na igreja que já dá uma balançada. Precisa todo mundo estar junto, precisa todo mundo estar unido. Não podemos desprezar as coisas de Deus por nada material. Nem por filho, nem por nada. Nem por ninguém. Nós precisamos ser fiel ao Senhor, né? Nosso compromisso, nosso ministério. Precisamos ser fiel ao Senhor e nós, com certeza, vamos receber a bênção de Deus em nome de Jesus. Amém?